Você é meio gambiarreiro assim? Você gosta de construir coisas, dá sempre aquele jeitinho para alguma coisa funcionar? Você curte quebra-cabeça, Lego? Olha, fica nesse vídeo porque a profissão de engenharia de dados é para você. Eu já falei para vocês no vídeo anterior a esse que a pesquisa Future of Jobs falou que a área de dados é a área mais promissora para a gente investir nos próximos 5 anos. E hoje a gente vai fazer um desdobramento para algumas profissões que envolvem essa área de dados. E hoje a gente vai falar sobre a profissão de engenharia de dados. Seja muito bem-vinda ao Khamis Academy. Então, já papo reto, o que um engenheiro de dados ele faz? Então, o engenheiro de dados, ele é o cara que constrói toda a base para a gente poder fazer análise e processamento de dados dentro de uma organização. Então, sem um bom engenheiro de dados, nenhuma empresa ia conseguir transformar aquela bagunça, salada de dados brutos em insights e conhecimentos que são valiosos para o negócio. Então, a curto modo, o engenheiro ele é responsável por coletar, projetar, construir e manter, otimizando toda a infraestrutura de dados que vão suportar as análises, que depois o analista e o cientista de dados irá fazer. Então, as principais atividades são fazer todo o processo de coleta e integração de dados. Então, tudo que a gente pode captar dados, né? Por exemplo, internet das coisas, IoT, uma televisão inteligente, uma geladeira inteligente, dados que trafegam em redes sociais, dados que trafegam na internet. Então, o engenheiro de dados ele vai criar mecanismo para coletar essas informações e armazenar esses dados. E para isso, o engenheiro ele cria pipelines automatizados, né? Que vai desde esse processo de coleta até o processo de disponibilizar essa informação. Ele precisa fazer isso mantendo uma forma de não ter duplicidade. Esses dados eles precisam estar consistentes. E ele também vai projetar toda a infraestrutura de armazenamento, como bancos de dados, data lakes, e garantindo que tudo isso funcione com a melhor performance possível. Então, assim, de forma bem resumida, o engenheiro ele vai construir os encanamentos para que os seus dados saiam de apenas uma coisa aleatória, que ninguém usa uma forma bruta, para algo que você consiga extrair insights muito importantes e interessantes. Então vamos lá, se você quer ser um engenheiro de dados, por onde que você vai começar? Você vai começar a estudar entendendo os fundamentos da parte de dados. Então a primeira coisa, você vai entender um pouco sobre arquitetura e modelagem de dados. E eu tenho uma boa notícia para vocês, tá? Aqui nesse canal eu tenho uma playlist inteira que fala sobre arquitetura e modelagem de dados. Então assim, esse é o start para você começar nessa. Porque com isso você vai entender os conceitos básicos de um banco de dados. O que é um banco de dados relacional, não relacional. Então assim, esse fundamento não tem como fugir, ele é importante para todo mundo. E dois conceitos que você precisa estar familiarizado, você vai pesquisar sobre ETL de dados e pipeline de dados também. Então, aprendeu sobre modelagem e arquitetura de dados na minha playlist? Depois você vai pesquisar um pouco mais na internet, enfim, sobre ETL e pipeline de dados. Segundo passo, você vai aprender uma linguagem de programação que é focada para a parte de dados. Linguagens que os engenheiros de dados usam muito, tá? Eu já falei para vocês que eu sou coordenadora de dados e o meu background, ele não é na parte de análise de dados, ele não é na parte de ciência de dados, é na parte de engenharia de dados. Então esse é o meu background técnico. Quais são as linguagens que nós mais utilizamos nos projetos? A gente usa muito Python, né? Além do SQL Server, que, gente, pelo amor de Deus, SQL Server não tem como você fugir, como você correr, tá? E também, para a sua grande felicidade, eu tenho uma playlist inteira, um curso do básico ao avançado de SQL Server. Então, nesse canal, você pode também começar por estudar, né? Depois que você estudar a parte de modelagem de dados, que vai ser o primeiro passo. Segundo passo, estuda SQL. Então, aqui você vai pegar minha playlist, você vai estudar toda ela, você vai gabaritar, você vai fazer todos os exercícios da minha playlist de SQL. Aprendeu SQL Server, que é uma das principais linguagens, assim, vamos lá, deixa eu voltar um pouquinho para não confundir a cabeça de vocês. Não é que SQL Server, é linguagem SQL, né? Se você fizer o meu curso, você vai entender um pouquinho mais. Existe o SQL Server, que é a distribuição
né, que chama SQL Server, que é o T-SQL. Existem diversas outras distribuições, por exemplo, tem o MySQL, tem o Oracle, então assim, existem vários dialetos do SQL para você aprender. A que eu disponibilizo na minha playlist é o SQL Server, né, ou SQL Server, que é o baseado na linguagem de programação, né, T-SQL, que é da Microsoft, beleza? Essa que tem aqui no canal, mas você pode aprender Postgre, você pode aprender MySQL, você pode aprender Oracle, infinitas linguagens, né? E aí essa linguagem é voltada para bancos de dados relacionais. Gente, eu acho que eu tô dando muita história aqui. Isso aqui já tá quase uma aula de banco de dados, esse não é o objetivo. Foco na profissão de engenharia de dados. Então vamos lá. Você aprendeu modelagem e arquitetura de dados. Você aprendeu uma linguagem de programação para banco de dados. Você pode aprender também uma outra linguagem de programação muito voltada para trabalhar com dados, que é o PySpark, que é uma mistura de Spark ali com Python. Então você vai aprender Spark, você vai aprender Python, você vai aprender geralmente essas linguagens para poder manipular os seus dados e deixar as coisas um pouco mais performáticas. E se você pretende trabalhar com mais grandes volumes de dados, você também pode aprender Java. Ai, meu Deus, não gosto de Java. Vou morrer. Ou então Scala. Essas linguagens elas vão te dar mais potência, sabe? Para você realmente trabalhar ali com o universo de Big Data. Outra coisa importante é vocês aprenderem sobre os principais sistemas de armazenamento. Eu já falei aqui sobre banco de dados relacionais, estuda sobre isso. Banco de dados não relacionais, NoSQL, também é muito importante. E você também pode estudar e precisa, se você é um engenheiro de dados, você vai precisar muito estudar sobre armazenamento de dados na nuvem. Gente, existem assim diversas opções, né? AWS S3, Azure Data Lake, Google BigQuery. Então, assim, pesquisa sobre isso que é sucesso. E muito importante você praticar e fazer todos os seus exercícios com base em dados reais. O Kaggle, depois eu vou deixar aqui embaixo também direitinho para vocês, é um repositório que você pode baixar dados e trabalhar com grandes volumes de dados e cases reais no seu dia a dia. Então vamos lá, vamos passar uma lista aqui para você não se perder mais. ETL, processamento de dados, você vai estudar Apache Spark para você conseguir aprender mais sobre processamento distribuído. Uma outra tecnologia, Airflow, para você aprender sobre orquestração de pipeline de dados. Armazenamento de dados, vocês podem estudar sobre banco SQL, já falei aqui, né? MySQL, Postgre, SQL Server e banco NoSQL. Você pode aprender sobre MongoDB ou Redis. Infraestrutura e cloud essencial. Então você pode aprender sobre AWS. E AWS você pode aprender sobre S3, Redshift, Google Cloud, Dataflow, BigQuery e Azure. Você pode aprender Azure Data Factory, Azure Synapses. Enfim, eu vou deixar para vocês verem como eu sou boazinha. Eu vou deixar o nome de todas essas ferramentas aqui embaixo para vocês, tá? E vou falar meio que mais ou menos o passo a passo por onde você começa e tudo mais, só para facilitar a vida de vocês, hein? Enfim, não se esqueçam que o engenheiro de dados ele é o alicerce para todo esse mundo complexo dos dados que nós temos hoje em dia. E sem ele, gente, nenhuma empresa no mundo teria possibilidade de gerar grandes insights e tendências de compras como a gente vê hoje. Aí, se você quer ingressar nessa área, começa aprendendo os fundamentos, aprende as linguagens de programação que a gente falou aqui, pratica com projetos reais, invista em aprendizado contínuo, porque a área de tecnologia é assim, eu tô falando esse monte de ferramenta aqui para vocês, na data de hoje, amanhã pode ter mudado tudo, tá? A gente já tá atrasado, todo dia na tecnologia a gente tá atrasado, então assim, você vai precisar sempre ficar se atualizando, sempre. E faça network, siga pessoas que falam sobre isso, conecta com essas pessoas no LinkedIn. Não tenha dúvidas, que se você estudar as ferramentas certas e tiver muita dedicação, você vai conseguir construir uma carreira muito sólida e promissora como um engenheiro ou uma engenheira de dados. E se esse conteúdo, galera, foi útil para vocês, por favor, me ajuda. Curte, comenta o que vocês acharam, me deem mais sugestões, mais dicas de como fazer conteúdos assim para vocês. Compartilha com um amigo que quer poder ingressar nessa área, vai ser um prazer ouvir vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo.